Um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo tem testado a viabilidade da produção de lúpulo lá no estado, obtendo inclusive resultados promissores. Sobre esse assunto, a gente conversa agora então ao vivo com o professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, o Fernando Batista da Costa. Professor, bom dia primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao canal AgroMais, tudo bem? Bom dia, Felipe. Tudo bom? Obrigado aí pelo convite. É uma satisfação nossa recebê-lo, professor. Bom, quase a totalidade do lúpulo, né, professor, usado na fabricação de cervejas aqui no Brasil vem de outros países. Por que até agora o Brasil não conseguiu cultivar o lúpulo em grande escala? A gente coloca isso na conta do nosso clima por aqui? Olha, antigamente a gente acreditava sim com relação ao clima, porque o lúpulo, né, a maior parte vem da Europa ou dos Estados Unidos, né, República Tcheca, Alemanha, e aí acreditava-se que por lá, pelo fato que lá são países com um clima frio no inverno, aqui não seria possível, ou talvez só no sul. Mas o fato é que o lúpulo ele frutifica, né, e tem a produção dos cones, que a gente chama, que são as inflorescências, é no verão. Então, o verão lá, às vezes, é tão quente como aqui. Então, a nossa questão principal não é o clima, e sim o tempo de sol, que a gente chama de fotoperíodo, que no hemisfério norte chega até 16 horas por dia e aqui não. Então, com esses ajustes, hoje em dia é possível a gente ter uma produção aqui. Mesmo porque o lúpulo veio para cá com a família real, na época da família real, no século retrasado. Então, agora que a gente está, vamos dizer assim, percebendo que realmente é possível. Muito bacana, professor. Então, eu queria agora que você contasse um pouquinho para a gente sobre o estudo. Esse estudo que tem trazido aí, já tem alcançado ótimos resultados, né? Conta para a gente quando que começou, quais resultados vocês conseguiram então obter até agora que dá para destacar para a gente. Então, ok, Felipe. Então, resumindo, assim, a gente teve essa ideia em 2018, a gente foi atrás de mudas, né? Compramos mudas certificadas com mapeamento genético para ter certeza que eram os cultivares que a gente queria, né? Autorização do mapa. Aí a gente começou os cultivos em fim de 2019, né? Você já vê que 2020 tivemos um ano complicado, né? Com a pandemia. Então a gente cultivou a gente teve 4 cultivares aqui, desses 4, um tcheco e 3 americanos, né? Sendo que desses 4, dois deles, o Chinook e o Cascade, que são americanos, tiveram uma melhor performance. Então a gente teve a frutificação, como está aí na imagem, né, dos cones, em março, abril, maio de 2020, a gente fez uma colheita, e depois em 2021. Então, esses 2 cultivares foram os que se destacaram, ou tiveram um desempenho melhor, né, do ponto de vista agronômico. Então, eles cresceram, frutificaram, deram volume, etc. E a gente, com o material colhido, a gente fez as análises químicas, né, a gente detectou, então, os componentes principais, sejam aqueles que a gente chama de ácidos amargos, né, que dão o amargor na cerveja, como os óleos voláteis ou os óleos essenciais que dão o aroma, né, e um pouco de sabor, aquele aroma frutado às vezes, né. Então, vamos dizer assim, do ponto de vista agronômico, fisiológico e químico, os resultados estavam dentro, né, dos padrões internacionais, e foi até possível a gente fazer uma cerveja com este lúpulo coletado aqui, comparando com os mesmos cultivares adquiridos dos Estados Unidos, né? E a gente fez até experimentos com o consumidor, aí com a ajuda do pessoal da Faculdade de Economia aqui da USP, e o consumidor teve uma boa aceitação com a cerveja com lúpulo nacional. Então, o resumo é mais ou menos esse, tá? Em resumo, a gente conseguiu, vocês conseguiram, né, praticamente equiparar, então, a qualidade e os fatores, como você disse aí, sabor, aroma, amargor, tudo isso com o lúpulo que é produzido fora do Brasil, né? Agora, em que fase está agora esse estudo? Vocês concluíram? Vocês querem ainda alcançar novos resultados? Quais são os próximos passos? Os próximos passos, assim, a gente está agora com uma aluna de mestrado, ela está investigando o conteúdo das glândulas que tem nesses cones, né, que a gente chama de cone. Então, tem umas glândulas que a gente chama glândulas de lupulina, ali que é a produção dos ácidos amargos e dos óleos essenciais.
Então, ela vai fazer um estudo químico ali, morfológico, para confirmar realmente a origem desse material. E esse ano a gente vai fazer uma coisa diferente aqui no cultivo, né? A gente obteve de uma empresa umas placas de LED, né, de iluminação, e a Iluminagro, a empresa, e eles cederam para a gente, né, para a gente fazer um experimento para colocar essa iluminação artificial por mais algum período na parte noturna, né? Então, para a gente equiparar o nosso fotoperíodo ao fotoperíodo do hemisfério norte. Então, a gente vai agora ver se com esse acréscimo, né, de luminosidade a gente tem uma maior produtividade. Então, a gente vai fazer todas as análises novamente e comparar com e sem essa iluminação artificial. Então, é o que a gente está planejando para os próximos anos aí, para os próximos 2 anos. E o objetivo maior de vocês com toda essa pesquisa é, de repente, colocar de fato, disponibilizar dentro da agricultura brasileira, por exemplo, esse lúpulo, essa espécie, digamos assim, essa variedade de lúpulo para produção em larga escala? Olha, não é o nosso objetivo, a gente só está estudando. Porém, como esses são cultivares, né, é uma espécie só, né, chama Humulus lupulus, e a gente tem cerca de 200 cultivares no mundo, né, cada um com as suas características aí de aroma e de amargor. Então, a ideia era ver dos cultivares disponíveis comercialmente quais eram aqueles que mais se adaptavam aqui ao nosso clima. Não tem só a gente estudando, né? Tem colegas aí da Unesp, de outras universidades fazendo esses estudos similares, né? E a nossa ideia era dizer assim, quem tiver interesse, então, né, vamos dizer assim, o agricultor, ou um produtor, ou o pessoal da indústria da cerveja, se vocês tiverem interesse, é viável, basta utilizar esses cultivares, né? A gente não precisa fornecer as mudas, essas mudas podem ser adquiridas aí de algumas empresas especializadas que já têm esses cultivares aqui no Brasil, tranquilo. Então, era só certificar, ó, dá para fazer, dá, então as portas estão abertas aí para os interessados. E só um detalhe também que a gente sempre fala, o cultivo até, vamos dizer assim, pode ser até fácil, né? Uma planta resistente. Aí a gente tem que pensar também depois o que fazer com o material colhido, né? Que seria o pós-colheita. E aí o pessoal da cerveja não utiliza os cones frescos. Geralmente eles usam os pellets. Então fica uma questão aí, o Brasil também precisa aprender a pelletizar lúpulo, né? Que nem faz com ração animal. Mais ou menos. Muito bem, professor. É muito bacana a gente sempre trazer esses trabalhos científicos, pesquisas aqui, porque mostram uma tendência, né, do que está por vir aí em vários setores. Hoje você trazendo aqui para a gente um pouquinho sobre essa pesquisa em relação ao lúpulo. E, enfim, é sempre muito interessante porque é justamente isso que quem está nos assistindo busca, entender o que está por vir, as novidades, ficar sempre antenado nessas questões. Então, eu queria agradecer a sua participação com a gente, por enquanto, deixar o canal aberto para a gente voltar a conversar sobre as novidades desse assunto e de outros que o senhor tiver aí para trazer para a gente, outros estudos, outras pesquisas. Sempre que tiver algo bacana, avisa para a gente que a gente coloca aqui nosso canal aberto para a gente conversar de novo, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado pela abertura aí, é essa nossa função mesmo, né? Informar a população o que a gente está fazendo e o dinheiro que a gente está usando, né, do Estado. Obrigado.